Meus irmãos, graça e paz. Essa semana nós estamos fazendo o nosso devocional sobre a parábola dos talentos. E para você que não conferiu o nosso primeiro episódio, ontem nós falamos e aprendemos que Deus é o dono de tudo e que nós somos apenas administradores daquilo que Ele tem nos confiado. Hoje vamos olhar para o primeiro servo da parábola. Existe um detalhe que muitos leitores passam despercebido. Porque esse homem saiu imediatamente para negociar? O que ele sabia sobre o seu senhor, o que os outros ainda não tinham entendido? Vamos ver o texto? Mateus capítulo 25, versículo 16, a palavra de Deus nos diz: partindo imediatamente o que recebera 5 talentos, negociou e com ele ganhou outros 5. Existe uma palavra que chama atenção: imediatamente. Jesus poderia simplesmente dizer que ele negociou os talentos, mas o texto faz questão de destacar a rapidez e a sua atitude. Ele não esperou, não adiou e não ficou muito menos especulando riscos. Não ficou preocupado e nem preocupando-se com desculpas. Ele simplesmente agiu. Isso nos leva à nossa primeira lição: a fé que age. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas a Bíblia ensina que a verdadeira fé produz ação. Tiago 2,17 declara: assim também a fé, se não tiver obras por si, é morta. O servo dos 5 talentos acreditava em seu Senhor e justamente por acreditar, ele agiu. Ele não ficou apenas admirando os talentos, ele não ficou falando sobre os talentos. Ele não ficou estudando ou especulando, ele utilizou os talentos para se multiplicarem. Existe uma diferença enorme entre conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Muitos cristãos passam anos ouvindo sermões, lendo livros, indo em congressos de suas igrejas, frequentando aos domingos os cultos, mas nunca colocam em prática aquilo que aprendem. A fé bíblica não é apenas intelectual, ela produz movimento, ela produz transformação, ela dá frutos. O servo dos 5 talentos nos ensina que a fé verdadeira não pode ficar parada. Ela age e temos que ter coragem para começar. E aqui nós temos um novo ensinamento desta passagem. Toda grande obra de Deus começa com alguém que decidiu dar o primeiro passo, a ter coragem. Josué recebeu uma mensagem gigantesca. Moisés havia morrido, agora cabia a ele conduzir o povo a toda a terra prometida. Diante desse desafio, Deus lhes disse em Josué 1,9: não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Observa que Deus não prometeu ausência de dificuldades. Ele prometeu a sua presença. O servo dos 5 talentos também precisou agir sem garantias humanas. Ele não sabia exatamente como tudo iria acontecer, mas confiava no seu Senhor. Outro exemplo extraordinário é Neemias. Quando viu Jerusalém destruída, ele poderia ter se conformado, poderia ter dito que o problema era grande demais, mas ele também decidiu agir. Começou uma obra que muitos julgavam impossível. Deus honrou a sua muita coragem. Uma das maiores estratégias do inimigo é convencer as pessoas a nunca começarem a dar o primeiro passo, porque quem nunca começa nunca produz frutos, quem nunca começa nunca cresce, nunca experimenta os milagres de Deus. E aqui existe um grande perigo: a procrastinação. Vamos falar desses que é um dos maiores inimigos do homem. Muitas pessoas não dizem não para Deus. Elas simplesmente dizem: depois eu oro, depois eu evangelizo, depois eu sirvo, depois, se der certo, eu me envolvo no ministério, depois eu faço aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Mas muitas das vezes nós esquecemos que esse depois talvez nunca chegue. Em Provérbios 6,6, a palavra de Deus nos ensina: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A formiga não espera condições perfeitas, ela simplesmente trabalha enquanto há oportunidade. Ela entende que existe um tempo para agir.
Da mesma forma, existem oportunidades que Deus coloca diante de nós que talvez nunca mais retornem. Pessoas que precisam ouvir uma palavra, famílias que precisam da sua ajuda. Portas podem se abrir hoje. O servo dos 5 talentos compreendeu isso, por isso agiu imediatamente. A procrastinação enterra sonhos, ela destrói chamados, ela rouba oportunidades, enquanto a fé diz agora, a procrastinação diz amanhã. E frutificar tem que ser o propósito. Existe outra verdade fundamental nessa parábola. O objetivo dos talentos não era serem guardados, era produzirem resultados. Jesus ensinou esse mesmo princípio em João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis discípulos. Deus não chamou para uma vida de estagnação, Ele nos chamou para uma vida de crescimento. O agricultor planta esperando a colheita. O Senhor da parábola entregou talentos esperando retorno. Da mesma forma, Deus investe em nossas vidas esperando nossos frutos espirituais. Frutos de amor, de serviço, de obediência, de evangelização, frutos de transformação. A pergunta não é se estamos ocupados demais para isso. A pergunta é: estamos produzindo aquilo que glorifica a Deus? Porque existe uma diferença entre a atividade e produtividade espiritual. Muitas pessoas estão ocupadas demais, mas poucas de fato estão frutificando. O exemplo de tudo isso que nós temos é José do Egito. Se existe alguém que exemplifica perfeitamente o servo dos 5 talentos, ele é o homem. José recebeu sonhos de Deus ainda muito jovem, mas sua jornada foi cheia de desafios. Foi vendido pelos irmãos, levado como escravo ao Egito, acusado injustamente, como você já conhece a história, foi preso e foi esquecido na prisão. Mesmo assim, nunca deixou de ser fiel. Onde quer que estivesse, produzia resultados. Na casa de Potifar, na prisão, no governo do Egito enquanto ele esteve. José não permitiu que as circunstâncias determinassem a sua fidelidade. Ele continuou utilizando aquilo que Deus havia colocado em suas mãos e no tempo certo, Deus o exaltou. A fidelidade de José nos ensina que os frutos nem sempre aparecem imediatamente, às vezes requer tempo, mas sempre aparecem no tempo de Deus. E a aplicação que nós podemos trazer para as nossas vidas é que talvez Deus esteja chamando você para evangelizar alguém. Talvez Deus esteja te chamando para servir em algum ministério da sua igreja. Talvez Deus esteja colocando diante de você uma oportunidade de crescimento espiritual. Talvez exista um projeto que Deus já colocou no seu coração há muito tempo e você nada faz. Talvez exista alguém em sua família precisando de ouvir uma palavra de esperança. Talvez você esteja adiando uma decisão que sabe que precisa tomar. O servo dos 5 talentos nos ensina que a resposta correta não é esperar, a resposta certa é agir. Não quando todas as dúvidas desaparecerem, porque estas sempre prevalecerão. Não quando todas as condições forem perfeitas, mas quando Deus nos chamar. Porque a obediência quase sempre começa com um passo de fé. E a conclusão de tudo isso é que o servo dos 5 talentos nos mostra que a fidelidade não é passiva, ela é ativa. Ele recebeu, confiou, agiu, produziu. A sua fé gerou movimento. E é isso que nós precisamos movimentar. A sua confiança gerou resultados, gerou frutos. Talvez Deus já tenha colocado em suas mãos exatamente aquilo que você precisa para cumprir o propósito que Ele preparou para a sua vida. A questão não é que você ainda não recebeu. A questão é o que você está fazendo com aquilo que já recebeu. Que Deus nos livre da procrastinação. Que Deus nos dê coragem para começar. Que Deus nos ajude a viver uma fé que produz frutos e que possamos ouvir um dia as mesmas palavras que um dia ele disse àquele servo: servo bom e fiel.
No próximo vídeo, vamos conhecer o servo que recebeu menos talento e ainda assim recebeu exatamente o mesmo elogio. Porque Deus não mede grandeza da mesma forma que os homens. Deus mede fidelidade. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe também o seu comentário.